Para começar, lembro como os pilotos ucranianos já foram apresentados aos aviões Gripen. Um grupo pequeno treina com os controles e manobras básicas. Não é intenso ainda, mas sugere preparativos sérios. O palco está montado para operar esses jatos na Ucrânia. Mas ao mesmo tempo, imagine o caos no hangar, o cheiro de óleo queimado, o ruído ensurdecedor dos motores. Suécia e Ucrânia lidam com o dilema de administrar frotas de caças distintas. A Ucrânia se prepara para receber F-16S de nações variadas. Isso significa equilibrar cronogramas de manutenção, sistemas de armas diferentes, programas de treinamento conflitantes. Parece uma bagunça, né? O som de vozes frustradas ecoando entre painéis brilhantes. Oficiais garantem, é viável se feito em fases. Os Gripen poderiam assumir missões específicas, enquanto os F-16S cuidam de outros papéis. Flexibilidade em vez de caos, uma reviravolta que transforma obstáculos em oportunidades. Mas espere, limites existem. Os novos modelos Gripen, por exemplo, ficam de fora por hora. Eles são avançados demais, entrelaçados na rede de defesa sueca. Seriam arrancados cedo demais, revelando segredos vulneráveis. Isso iniciou debates fervorosos entre especialistas militares e líderes. A pergunta paira no ar. Qual caça Gripen é ideal para a Ucrânia agora? Imagine a humilhação se o errado for escolhido. O inimigo rindo das falhas no céu. Alguns afirmam que o Gripen é superior. Mais novo, motor potente, radar afiado para detectar ameaças de longe. Carrega mais armamentos para missões longas. Projetado para guerras modernas. Integrar-se perfeitamente aos sistemas da OTAN. Pode até bloquear sinais russos em batalhas. Mas enviá-lo agora? Seria roubar dos estoques recentes da Suécia, que ainda precisa deles para o papel na OTAN. Fábricas sobrecarregadas, tecnologia secreta exposta, deixando a Suécia com menos caças para proteger seu próprio céu. Treinar pilotos ucranianos neste high-tech exigiria tempo e recursos preciosos, valor que a guerra engole sem piedade. Outros veem o Gripen CD como escolha mais inteligente por enquanto. Já operaram em missões e treinamentos. Capazes de duelar com aviões, bombardear alvos terrestres, esquivar de mísseis. Fáceis de reparar, peças usadas disponíveis, aterrissam em pistas irregulares da Ucrânia. A sensação tátil do solo rachado sob as rodas. O vento cortante contra a fuselagem durante pousos improvisados. Seria essa a humilhação definitiva para a Rússia, aviões antigos ofuscados por flexibilidade e rapidez. Mas será suficiente, ou uma armadilha inesperada no cenário bélico? Tudo aponta para uma reviravolta que poderia inclinar a balança. A Suécia aposentará cerca de 45 deles em breve, abrindo espaço para o Gripen. Doá-los não arruinaria a defesa sueca. Embora sem alcance longo ou sensores sofisticados e ainda são mais velozes e inteligentes que muitos veículos russos envelhecidos, como o Yak-38 ou Yak-141. Imagine a surpresa tática, um jato dançando no céu cinzento, humilhando frotas desatualizadas. Você acreditaria se dissesse que isso poderia mudar o curso da guerra? Imagina, em meio ao rugido das turbinas, o céu da Europa se transforma em um campo de batalha invisível. Na parte anterior, exploramos como os jatos da Suécia prontos para voar, poderiam mudar o jogo na guerra, oferecendo mobilidade e resistência contra ameaças russas. Mas será que essa entrega chocará o mundo soviético, humilhando Putin com a superioridade ocidental? Vamos descobrir, enquanto o cheiro de combustível queima o ar e o coração acelera com cada manobra. A Suécia já planeja aposentar cerca de 45 desses jatos em breve, apenas para dar espaço ao Gripen e o modelo mais avançado. Isso significa que doar-los à Ucrânia não prejudicaria muito sua defesa própria, certo? Esses Gripen C e D não têm o mesmo alcance ou sensores sofisticados mas ainda assim, são mais rápidos e inteligentes que muitos jatos russos antigos, zigue-zagueando pelos céus como sombras furtivas. A pergunta paira no ar. Por que hesitar quando uma manobra ousada pode reverter a maré da guerra? E se revelássemos que a decisão da Suécia surge de um golpe secreto de diplomacia, onde alianças rachadas pela neutralidade finalmente se unem contra a agressão russa? Sinta o ar gelado do norte, carregado com a tensão de décadas de confronto. A escolha entre o CD agora ou aguardar parece indefinida, mas a Suécia inclina-se para o imediato, enviar o C-Ds para ajudar rápido, mantendo-o como atualização futura. Esses modelos CD são comprovados em combate, versáteis o suficiente para enfrentar caças inimigos, bombardear alvos terrestres e escapar de mísseis com agilidade brutal. Imagine o som de motores acelerando.
o tremor no cockpit enquanto desviam rajadas mortais. Não são os mais modernos, mas ainda superam o que a Rússia consegue lançar contra eles. Quem diria que uma nação neutra descarregaria um tsunami de aço sueco sobre o invasor? Mas pare e reflita. E se essa doação for o ponto de virada, onde a Europa inteira ri-se da pretensão russa de dominar o norte? Saindo da linguagem técnica, há um peso humano nesse acordo. Moscou gastou décadas tentando manter a Europa do Norte dividida e indecisa, como um lobo cercando ovelhas hesitantes. Agora, enfrenta uma frente unida da OTAN, com um dos melhores caças europeus voando sob comando ucraniano. Para a Ucrânia, esses Gripen não são apenas máquinas, são esperança palpável. Após anos de sirenes de ataque aéreo e noites em claro escondendo-se de drones russos, com o barulho ensurdecedor ecoando nos ouvidos, famílias poderiam sentir alívio ao ver protetores modernos riscando o céu. Pilotos ucranianos presos a aviões soviéticos obsoletos, veem nisso um divisor de águas, capaz de deter bombardeiros antes que devastem cidades indefesas. É um sinal gritante de que o mundo ainda luta por eles, não só no campo de batalha, mas no espírito, com o gosto metálico da vitória quase tangível. Tudo isso aponta para uma transformação completa da Suécia. Em apenas 3 anos, passou de uma neutralidade cautelosa para uma membro plena da OTAN e colaboradora militar de peso. Não é uma mudança pequena, é um terremoto político e cultural, e a transição não foi isolada. Por toda a Europa, aliados notaram, com o ar carregado de possibilidades renovadas. Enquanto o pulso acelera ao imaginar o que vem pela frente. Refs Ramírez, espere um momento. E se a Suécia liberar esses jatos agora, humilhando a Rússia em plena retirada? Imagine isso, a Suécia em apenas 3 anos, deixou para trás sua neutralidade cautelosa e se tornou um membro pleno da OTAN, contribuindo de forma significativa como força militar. Não é apenas uma mudança pequena, é uma verdadeira revolução política e cultural que não ficou restrita ao interior do país. Em toda a Europa, aliados perceberam o impacto. A Ucrânia agora pode avançar ofensivamente no ar, atingindo centros logísticos russos, depósitos de mísseis e bases de comando que até então estavam fora de alcance. Quando combinados com mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente, os Gripen dão à Ucrânia a chance de golpear profundamente nas linhas russas, de forma segura e rápida. Como isso afeta a Finlândia, vizinha e parceira de longa data na neutralidade? Ela deu o mesmo passo, ingressando na OTAN e enviando armas para a Ucrânia. Juntas, elas redesenharam o mapa da segurança no norte da Europa. O sonho russo de manter a Escandinávia como zona neutra tampão desmoronou completamente. Imagine tentar intimidar países, apenas para aproximá-los ainda mais de seus inimigos. Isso é a estratégia elementar de guerra de Putin em ação. Será que ele sentiu o gosto da ironia amarga, vendo seu plano voltar contra ele? A humilhação pública cresce como uma tempestade iminente. Onde a Rússia se posiciona no meio dessa transformação? Quando a mídia russa soube do acordo, a reação foi explosiva. A televisão estatal acusou a Suécia de se tornar marionete da OTAN. Analistas alertaram para reforçar as defesas no Báltico. Mas por trás da propaganda, estrategistas russos compreenderam o verdadeiro problema. O movimento sueco obriga a Rússia a esticar ainda mais seus recursos já escassos. O Kremlin agora deve considerar aviões da OTAN operando do outro lado do Mar Báltico, enquanto continua injetando dinheiro e mão de obra na Ucrânia. Eles estão em uma posição difícil. Embora a Rússia tenha sistemas antiaéreos avançados, muitos já estão no campo de batalha. Reposicioná-los para proteger fronteiras ocidentais enfraqueceria sua cobertura. Essa é a troca dolorosa que a Suécia destimpôs a Moscou. A situação que Putin afirma querer evitar, sentir-se cercado, é exatamente o que está acontecendo com ele agora. Para a Ucrânia, porém, isso marca um momento decisivo. Pilotos ucranianos, acostumados a jatos soviéticos obsoletos, descrevem o Gripen como uma revelação. Seus controles são intuitivos, os sistemas de mira avançados. Permite rastrear e engajar múltiplos inimigos simultaneamente, algo inimaginável em suas velhas máquinas. Em entrevistas, alguns pilotos comparam a experiência a passar de uma máquina de escrever para um computador. Essa nova capacidade muda tudo. Sinta o ar vibrar com o rugido dos motores, o cheiro de combustível queimado e a adrenalina queimando pelas veias. Você consegue imaginar o pânico do inimigo ao ouvir esse som se aproximando, sabendo que o céu agora é seu domínio? Esses pilotos, após anos voando em jatos antiquados, agora seguram algo poderoso em suas mãos. É mais do que tecnologia, é liberdade no ar.
Com o Gripen eles não apenas sobrevivem, eles dominam. Mas e se isso for apenas o começo de uma tempestade maior? Pense no Kremlin tremendo. Recursos se esvaindo como areia entre os dedos. A humilhação de Putin é palpável, o peso de seu erro estratégico como um fardo invisível. Quando a Ucrânia lançar esses jatos, o céu ucraniano ecoará com vitória, o cheiro de ozônio após um relâmpago de velocidade. Será que a Rússia pode contra-atacar, ou está condenada à derrota? Prepare-se para uma reviravolta que ninguém esperava. Imagina uma porta se abrindo para a liberdade, onde jatos cortam o céu como lâminas invisíveis, prometendo vingança contra anos de opressão. Imagine essa porta vindo da Suécia, uma nação que evoluiu de neutra aliada determinante na OTAN. Em 3 anos transformou-se em uma força militar-chave, provocando um terremoto político na Europa. Isso não é só mudança interna, é inspiração para aliados. A Ucrânia ganha vantagem ofensiva no ar, atacando logística russa, mísseis e centrais de comando fora de alcance até então. Junto a mísseis ocidentais, o Gripen oferece poder para golpes profundos, seguros e velozes. A Finlândia, vizinha histórica na neutralidade, seguiu o exemplo, unindo-se à OTAN e enviando armas à Ucrânia. Elas recriaram a segurança no norte europeu, destruindo o sonho russo de uma zona tampão neutra. Putin tentou intimidar, mas aproximou inimigos. É estratégia básica de guerra se voltando contra ele. Sente o gosto ácido da ironia, como um vento frio no pescoço. A humilhação cresce, uma sombra que engole o crepúsculo. Na Rússia, ao saber do acordo, a mídia explodiu. A TV estatal chamou a Suécia de fantoche da OTAN. Analistas exigiram reforços no Báltico. Atrás da propaganda, estrategistas viram um real dilema. A Suécia força alongamentos extras de recursos russos já exaustos. O Kremlin deve imaginar caças da OTAN sobre o Mar Báltico, enquanto financia a guerra ucraniana. Estão encurralados. Sistemas antiaéreos russos avançados, muitos já no fronte, seriam remanejados, enfraquecendo defesas. Troca cruel imposta por Estocolmo. Para Putin, a sensação de cerco que dizia evitar tornou-se realidade. Para a Ucrânia, é ponto de virada. Pilotos ucranianos, veteranos de jatos soviéticos velhos, chamam o Gripen de despertar. Controles fáceis, mira sob medida. Permite caçar diversos alvos de uma vez, impossível antes. Alguns comparam a um salto de máquina de escrever para computador. Muda o jogo. Sinta a vibração dos motores, o fedor de querosene, a euforia pulsando nos dedos. Alguém resistiria a esse poder renovado ou desmoronaria? Esses pilotos trocam relíquias por mestria. É tecnologia, é liberdade aérea contra inimigos. Mas será suficiente para virar a maré? O Kremlin sente recursos escorregarem, erros pesando como correntes. Humilhação de Putin ecoa, defesas rachando. Quando jatos decolarem, o céu se encherá de triunfo, ar crispado por velocidade. Pode a Rússia revidar, ou enfrenta colapso total? Uma reviravolta chocante se aproxima. A Suécia está prestes a romper décadas de neutralidade, enviando caças Gripen para a Ucrânia? Isso não é apenas um rumor. Prepare-se para uma virada dramática na guerra contra a Rússia, onde o domínio dos céus pode mudar tudo. Quem controla o céu controla o destino das batalhas, decidindo se cidades sobrevivem ou sucumbem. Imagine um caça que supera mísseis russos, com velocidade Mach 2 e alcance de 1.500 km sem precisar reabastecer. Isso humilha os jatos russos, forçando-os a recuar em pânico. Na parte anterior, os Gripens destacaram-se por sua intuitividade, permitindo rastrear múltiplos inimigos de uma vez. Como atualizar de máquina de escrever para computador? Essa mudança transforma a guerra aérea. Agora, a Ucrânia pode atacar ofensivamente no ar. Imaginem o som de motores rugindo, o cheiro de combustível queimado. Soldados ucranianos, antes acuados pelas bombas russas, agora avançam contra centros logísticos e depósitos de mísseis russos, antes intocáveis. Combinado com mísseis de longo alcance do Ocidente, o Gripen permite golpes profundos atrás das linhas russas, seguro, rápido e repetido. Sinta a terra tremendo sob as botas, o medo evaporando no ar gelado. Mas qual é o verdadeiro golpe? Guerra moderna não é só números, é dados e coordenação. O Gripen compartilha informações em tempo real com outros aviões, radares terrestres e drones. Crie em sua mente uma rede digital invisível, onde decisões nascem em segundos. Enquanto os russos dependem de comandos centralizados lentos como burocratas perdidos em papéis, os ucranianos agem com agilidade letal. Quem imaginaria? Isso não força a Rússia a repensar tudo?
Clique no play e descobrir o psicológico atrás. Um flashback rápido. Lembro-me de voos noturnos na Suécia, o vento gelado cortando o rosto, luzes de instrumentos piscando como estrelas. Naquele frio penetrante, os Gripens eram treinados para a neutralidade, mas agora eles mudam o jogo. O efeito psicológico já ecoa pela Europa. Em essência, a Suécia reacende o propósito continental. Anos de cautela e compromissos definiram a defesa europeia, como uma dança insegura em terreno minado. Essa decisão vira tudo de cabeça para baixo. Mesmo um país pequeno como a Suécia pode remodelar o debate, lembrando que a ação decisiva importa. Sinta a adrenalina subindo, o coração acelerado pela coragem renovada. Para a Suécia mesma, é o fim de uma era. De mediadora de conflitos isolada, ela agora molda o campo de batalha contra uma potência militar europeia. Não é contradição, é evolução. E se a estratégia de intimidação da Rússia está ruindo? Para a Rússia, os Gripens suecos na Ucrânia não são perda militar qualquer. É um aviso existencial. Ao acreditar que o Ocidente ficaria em sanções simbólicas, perdendo escalada, Moscou errou feio. Essa ilusão se foi, humilhando Putin em seu jogo. Mas o que acontece após isso? Prepare-se, o choque não para aqui. Preparem-se para o impacto final nessa guerra incessante. Na parte anterior, o Gripen transforma a guerra aérea compartilhando dados em tempo real e impondo agilidade aos ucranianos contra a rigidez russa, enquanto a Suécia vinga a Europa com sua decisão ousada. Poucos sabem, mas o Gripen tem sistemas de mira avançados. Rastreando inimigos múltiplos de vez, algo impossível nos aviões antigos ucranianos. Pilotos comparam a sensação de elevar de uma máquina de escrever para um computador, o zumbido do motor vibrando sozinho os ossos, o suor frio na migração pelas disputas digitais. Isso muda tudo, forçando a Rússia a recuar, sua crença segura em voos próximos e bombardeios à distância penetrada pela lâmina russa soviética. Será que uma pequena nação pode humilhar uma superpotência? Clique para o clímax onde alianças se quebram. A ilusão de segurança de Moscou está despedaçando-se. Há anos, a Rússia baseava-se na crença de que nações europeias jamais ultrapassariam sanções e gestos simbólicos. Ela imaginava que o Ocidente recuaria com medo de uma escalada. Mas foi um erro colossal de cálculo, pois essa miragem evaporou-se completamente. Imagine o céu ucraniano, rasgado por gritos de motores e explosões distantes. O cheiro acre de combustível queimado paira no ar, enquanto ventos gelados picam a pele como agulhas invisíveis. Em termos militares, a transferência de Gripen forçará a Rússia a recalcular toda a sua estratégia para a guerra aérea. Até agora pilotos russos operavam com relativa impunidade próxima às linhas ucranianas. Eles lançavam bombas guiadas do território russo, confiando em distância e multidão para se protegerem. Mas com Gripen patrulhando, essa bolha de conforto encolhe drasticamente. Apesar de alguns estremecimentos, a pressão estratégica não se limita apenas à força aérea. A decisão russa sobre defesa antiaérea está prestes a ficar bem mais complicada. Será que o Kremlin admitirá essa humilhação estratégica? Você consegue sentir o pânico crescente, com sirenes ecoando nas bases enquanto mísseis russos zumbem no horizonte? Uma de suas ferramentas mais valiosas é o sistema de mísseis S-400, um pilar de defesa de alta tecnologia, longo alcance, projetado para rastrear e abater jatos modernos como o Gripen. O dilema para Moscou: não há S-400 suficientes para cobrir todas as direções ao mesmo tempo. Neste exato momento, várias unidades S-400 estão posicionadas nas linhas frontais na Ucrânia, criando guarda-chuvas antiaéreos sobre territórios ocupados. Mas se Gripen começarem a voar perto da fronteira ocidental russa, especialmente sobre o Báltico, o Kremlin precisará repensar completamente essa configuração. Proteger ativos militares cruciais em Kaliningrado torna-se muito mais árduo se esses sistemas forem puxados para o sul rumo à Ucrânia. Kaliningrado não é apenas um pedaço de terra. É um enclave estratégico russo na Europa, repleto de radares, silos de mísseis e centros de comando naval. Se essa região se sentir exposta, a Rússia será obrigada a rearranjar suas defesas ou arriscar enfraquecer uma de suas fortalezas mais vitais no quintal da OTAN. Mas espere até ouvir o golpe final dessa reviravolta. O mesmo vale para a Crimeia. Esse território ocupado já vê sua rede de defesa antiaérea sob intenso bombardeio de drones e mísseis. Se unidades S-400 de lá forem reatribuídas para combater a ameaça Gripen ao norte, isso abrirá novas brechas para a Ucrânia atacar suprimentos vitais no sul.
como críticas instalações como depósitos de suprimentos, campos de aviação ou até a própria frota do Mar Negro, esse resquício do poder naval soviético, agora vulnerável e retraído atrás de barricadas enferrujadas, poderiam se transformar em alvos fáceis, com ondas quebrando contra cascos danificados enquanto explosões distantes ecoam. Você imaginava que o domínio aéreo pudesse virar assim, com o céu transformando-se num campo de batalha caótico onde o cheiro de metal queimado e o ruído de motores agonizantes anunciam uma humilhação russa impensável? E se essa mudança não fosse apenas um revés, mas o começo de uma derrota arrasadora na guerra da Rússia contra um inimigo mais ágil e preparado? Imagine o palco, aviões a jato rugindo no céu, o cheiro de combustível queimado impregnando o ar, e o gosto de tensão nos lábios de pilotos corajosos. Você já se perguntou se um caça sueco poderia mudar tudo numa guerra devastadora? Bem, prepare-se para descobrir como um jato chamado Gripen está prestes a humilhar a Rússia no campo de batalha. Mas espere, e se isso acabasse se tornando um desastre para a Suécia? Vamos mergulhar fundo nessa história chocante. Antes, vimos como a neutralidade sueca quebrou diante da invasão russa à Ucrânia, forçando Estocolmo a se juntar à OTAN e enfrentar ameaças crescentes. Agora vamos explorar as consequências dessas decisões, que vão além da mera defesa. A diplomacia sueca, outrora brilhante, se transforma numa dança perigosa com o Kremlin, enquanto infraestruturas vitais como redes de energia e portos estremecem sob alertas de inteligência sobre sondagens russas. O ar fica pesado com o som de alarmes ecoando nas noites geladas do Mar Báltico, e o cheiro de óleo diesel pairando nos quiosques tecnológicos. Mas aqui vai uma reviravolta inesperada. A Suécia percebeu que ficar parada não garante segurança. Quem diria? Após séculos de neutralidade, Estocolmo agora joga tudo, enviando Gripens para a Ucrânia, provando que a ação real vence palavras vazias. Isso deixa a Rússia furiosa, isolada e pronta para retaliações selvagens. Continuando de onde paramos, onde a Suécia abandona sua antiga neutralidade e fortalece alianças contra ameaças russas. Submarinos russos surgindo perto de Gotlândia ensinam uma lição amarga em Estocolmo. Deterrência só funciona quando apoiada por atos concretos, não declarações vazias. Por isso, apesar dos riscos, a Suécia avança. O custo de agir demais parece menor agora do que o de fazer pouco. Ondas de choque se espalham além do fronte. Países vizinhos como Noruega e Dinamarca expandem cooperações militares com a Ucrânia. Czech Republic e Polônia, acostumadas a aviões da OTAN, se preparam para oferecer manutenção e logística. Até nações distantes como Brasil e Tailândia, que operam Gripens, Gripen, mostram interesse em desempenho real em combate. Pode a Rússia, com suas táticas desesperadas, sequer conter essa onda? Uma pergunta provoca arrepios. E se os Gripens transformarem a Suécia de neutra em potência global, deixando o Kremlin ridículo e impotente? Voltando ao ponto crítico, submarinos russos desafiando fronteiras suecas reforçam que planejamento ativo supera passividade. Para a Saab, fabricante sueca, isso é um ápice de orgulho e risco alto. O Gripen é admirado por especialistas militares, lutou para competir com gigantes como Lockheed Martin e Dassault. Mas provando-se na Ucrânia, poderia se tornar um caça cobiçado no mundo inteiro. Isso eleva a Suécia de aliada jogadora de defesa-chave. Claro, a Rússia não ficará quieta. Preparem-se para mais mísseis em bases aéreas ucranianas, campanhas de desinformação contra a Suécia, pintando Estocolmo como marionete ocidental. Ataques cibernéticos ou provocações navais no Báltico são quase certos. O som de explosões distantes ressoa, o calor de fogos virtuais queima a pele, e o sabor amargo da paranoia flutua no ar. Reviravolta chocante. Essas táticas só aceleram a mudança irreversível, como pilhas de folhas caindo num incêndio florestal. Será que a Rússia consegue reverter esse colapso, ou está fadada a mais humilhações? Recapitulando, Gripens ganhando fama global por sua eficácia em conflito real, a Rússia desesperada com retaliações vis. Inteligência sueca alerta sobre sondagens russas em redes de energia, portos e telecomunicações. Ataques cibernéticos e navais no Báltico se tornam rotina, com o vento carregando o odor salgado do mar agitado e o toque gelado da tensão no céu nublado. Mas a realidade é clara, a Suécia aceitou que nação não protege. Neutralidade não blindou a Ucrânia. Sua decisão cria um novo mundo onde Moscou não intimida impunemente. Cada agressão agora arrisca represália unida e forte.
Para ucranianos isso traz esperança palpável, como o calor de um abraço depois da tempestade. E você? Acreditaria se eu dissesse que isso poderia desencadear uma revolta europeia contra agressores? Prepare-se, pois o jogo mudou para sempre. O céu da Europa agora é um palco de revanche, com Gripens voando alto. Mas e se um deles cair nas mãos erradas? Fique ligado para descobrir se a Suécia acabou de cometer seu maior erro. Imagine o suspense no ar, como um trovão distante prestes a eclodir, enquanto nações se movimentam em sombras. Em nossa última parte vimos como a Suécia desafia o status quo da guerra aérea, provando que inovações ágeis podem desequilibrar potências massivas, sem precisar de impérios industriais. Agora mergulhe nesta transformação global. Você sabia que o futuro dos conflitos depende disso? O que aconteceria se jatos leves reescrevessem as leis da guerra? Sinta o cheiro de metal quente e querosene nos ares carregados de tensão, onde cada flap de asa ecoa como um aviso. Pausas para o sussurro do vento contra asas invisíveis. Você só precisa de inovação, vontade e timing. Essa evolução vai moldar batalhas futuras ao redor do mundo. Países observam de perto como um pequeno esquadrão de jatos avançados e econômicos enfrenta um adversário muito maior. Se a Ucrânia conseguir se manter ou até virar o jogo, isso vai redefinir as regras do combate aéreo moderno. No final das contas, o verdadeiro significado da decisão da Suécia vai além de jatos e mísseis. Trata-se do despertar coletivo da vontade europeia. Por muito tempo a segurança europeia dependeu da liderança americana, enquanto estados menores tentavam permanecer neutros ou cautelosos. Agora, um desses pequenos países tomou a iniciativa e mudou o jogo. Esse é o verdadeiro golpe na Rússia. Não apenas as aeronaves, mas o exemplo que elas representam. A mensagem é clara. A era da hesitação acabou. A Europa parou de esperar permissão para defender seu futuro. Os céus sobre a Ucrânia estão prestes a mudar. O que outrora era domínio russo agora enfrentará a precisão sueca e a determinação ucraniana. A guerra entrou em uma nova fase. Uma definida não pelo medo, mas pela rebeldia. Os jatos da Suécia logo voarão sobre cidades que suportaram dores inimagináveis. Sua presença será mais do que simbólica. Será prova de que até as nações mais silenciosas podem se tornar gigantes quando a história exige. E enquanto esses Gripen troarem pelo espaço aéreo ucraniano, imagine o rugido avassalador, como um grito de liberdade. Uma verdade ecoará muito além do campo de batalha. O equilíbrio de poder na Europa se deslocou, e nunca mais voltará ao que era. Mas espere, e se esse deslocamento trouxer uma reviravolta chocante que ninguém viu vir? O que aconteceria se a Rússia, em sua fúria desesperada, lançasse um contra-ataque que expusesse vulnerabilidades inesperadas, forçando a Ucrânia a improvisar de forma incrivelmente corajosa? Sinta o frio na espinha com essa possibilidade. Pausas para o coração acelerado. No reino das sombras da guerra, onde o céu sobre a Europa Oriental se transforma em um tablado de tensão implacável, a decisão da Suécia de enviar seus caças Gripen para a Ucrânia não é apenas um movimento estratégico, mas uma chama que consome as defesas russas de dentro para fora. Imagine o rugido estrondoso dos motores ecoando como trovões distantes, enquanto o cheiro acre de combustível queimado impregna o ar gelado, e o suor dos pilotos escorre como gotas de medo palpável nas telas dos radares. E se eu dissesse que isso não é fantasia, mas uma realidade que está humilhando o gigante russo diante do mundo inteiro? Por quê? Porque cada voo agora é uma aposta mortal, onde a descrição dos Gripens expõe vulnerabilidades invisíveis, transformando a superioridade aérea em um pesadelo logístico. Que pergunta choca você? Será que Vladimir Putin treme ao ver seus jatos caírem como estrelas cadentes? No episódio anterior, vimos como o envio dos Gripens da Suécia pressiona as defesas russas, abrindo janelas oportunas para ataques ucranianos ao norte e sul, especialmente em ativos críticos como depósitos de suprimentos e a frota do Mar Negro, já decimada pelos drones implacáveis. Agora mergulhe fundo nessa guerra assimétrica, onde o equilíbrio de poder se inclina como uma balança oscilante no vento. Você sente o frio cortante do ar siberiano mordendo a pele, enquanto o zumbido constante de propulsores ecoa como um coração acelerado? A Moscou enfrenta um dilema mortal: defender frontlines ou bases de retaguarda, cidades ou portos. Cada deslocamento dos sistemas S-400 deixa lacunas expostas. E a inteligência ocidental, aliada à vigilância incisiva da Ucrânia, vigia cada movimento como olhos invisíveis. O que acontece quando um desvio se torna uma oportunidade fatal para o adversário?
É uma dança perigosa, onde o erro russo ressoa como um acidente inevitável. Imagine a frustração tangível, o aperto no peito dos planejadores militares diante de escolhas impossíveis. Pergunta retórica: não é humilhante ver um império tão vasto tropeçar em suas próprias sombras? Final: e se essa pressão for apenas o prenúncio de uma derrota estratégica avassaladora? Continuando a história anterior, onde os Gripens forçam uma reconfiguração catastrófica das defesas russas, revelando lacunas que a Ucrânia explora habilmente, chegamos ao ponto onde a entrega sueca transforma completamente a dinâmica aérea, impondo riscos crescentes a cada missão russa. Sinta o calor sufocante das cabines dos bombardeiros, o estresse visceral crescendo como uma tormenta interna, enquanto o medo palpável dos pilotos envolve o ar como neblina espessa. Cada surtida agora carrega maior perigo, exigindo escoltas extras, combustível abundante e planejamentos meticulosos que consomem recursos preciosos. A Força Aérea Russa, já desgastada por problemas de manutenção e perdas dolorosas, sente o peso acumulado mês a mês, antes mesmo que o impacto psicológico surja como um fantasma opressivo. Que revelação chocante! Isso não é apenas tático, é uma guerra econômica onde a Rússia sangra milhões por jato abatido, contrastando com a eficiência barata dos Gripens. O cheiro de metal retorcido e fumo permeia o campo de batalha. Lembrando que a superioridade cara do Kremlin cai diante da inovação assimétrica. E o giro inesperado? Cada interceptação de míssil esgota estoques russos, acelerando a derrota. Essa mudança altera tudo. O céu, outrora domínio russo, agora é um território disputado. Cliffhanger. Mas e se os Gripens não forem apenas uma ajuda, mas o começo do fim para a aviação russa? Avançando do dilema logístico imposto pelos Gripens, onde cada escolha russa deixa vulnerabilidades expostas e aumenta os custos psicológicos e econômicos. Exploramos agora como a chegada desses caças perturba não só as táticas aéreas, mas a economia inteira da guerra, forçando a Rússia a confrontos assimétricos desvantajosos. Visualize o som agudo dos alarmes pescando como luzes estroboscópicas, o fedor de óleo e eletricidade queimada inundando hangares abandonados, enquanto a tensão tátil aperta os nervos como arames quentes. A campanha aérea russa depende pesadamente de mísseis e aviões caros, mas a estratégia ucraniana, com apoio ocidental, visa tornar essas operações proibitivamente onerosas. Cada jato abatido custa milhões de dólares e meses de reposição. Cada míssil interceptado drena estoques vitais. Ao operar um esquadrão pequeno mas capacitado com Gripens econômicos e eficientes, a Ucrânia impõe custos desproporcionais ao oponente, ecoando a abordagem assimétrica que define essa guerra: menor mais inteligente, mais rápido versus maior e mais lento. Sinta a ironia amarga, como um sabor ácido na língua, enquanto o Kremlin enfrenta perdas que ecoam como derrotas ecoam em ruídos distantes. Pergunta provocadora: não é vergonhoso para uma superpotência ser superada por drenas baratos? Final da narrativa. E se essa tática econômica for o abismo que engole as ambições russas inteiras? O jato Gripen é perfeito para a realidade atual da Ucrânia, sob ameaças constantes de mísseis russos. Na verdade, é mais barato de operar, mais fácil de manter e mais rápido para ser preparado entre missões. Em resumo, é um caça feito para um país em guerra com um vizinho maior. Ao longo do último ano, mais peças começaram a se encaixar. O governo sueco vem aprovando pacotes de ajuda militar que sugerem que não apenas está pensando em enviar Gripen, mas se preparando discretamente. E um dos últimos pacotes de apoio destinou quase metade do financiamento a peças sobressalentes e manutenção para 14 aviões Gripen CD. Você já imaginou o caos de gerenciar múltiplos sistemas de caças? Com o cheiro de combustível queimado no ar, o som de motores rugindo como trovões distantes, e o toque frio do metal gelado sob as mãos dos pilotos. Lembro daquela noite em fevereiro de 2022. O ar estava pesado com tensão, fumaça de explosões no horizonte, enquanto aviões russos zumbiam no céu noturno, nos lembrando que a neutralidade sueca estava se despedaçando. Quem pensaria que um país neutro por décadas reagiria com tal urgência? Isso soa desorganizado, mas os oficiais dizem que é viável. Como a Suécia transformará esse pesadelo em vitória? Esse compromisso ficou ainda maior recentemente, com a Suécia anunciando mais de 5 bilhões de coroas suecas, cerca de $500 milhão, para atualizações dos Gripen e novas defesas anti-drone no orçamento suplementar da primavera. Não é dinheiro pequeno. É combustível para manter esses jatos letais ao contrapor os enxames de drones que a Rússia gosta de lançar.
Oficialmente descrito como manutenção de prontidão, ineficientemente pareceu muito como preparar jatos para uma viagem sem volta para o leste. Ao mesmo tempo, a Saab estendeu os contratos de manutenção dos Gripen até 2029. Isso garante que os jatos fiquem operacionais mesmo se alguns acabarem voando sob outra bandeira. Alguma vez você sentiu o tremor da dúvida, com o céu escuro acima e o zumbido de motores inimigos se aproximando, como se o ar estivesse carregado de eletricidade estática? É humilhante pensar que a Rússia, com seus aviões antigos como os Yak-38 e Yak-141, acha que pode intimidar nações livres. E se a Suécia estivesse vulnerável agora, com defesas próprias ainda frágil, mas escolhendo ajudar a Ucrânia mesmo assim? Será isso realmente uma virada dramática para a guerra? Para a maioria dos observadores foi um movimento silencioso, mas revelador. A Suécia não estava apenas aquecendo os motores, estava garantindo que a máquina toda pudesse funcionar sem problemas, mesmo sendo exportada no meio de um conflito. Agora, os ministros da Defesa e Relações Exteriores da Suécia estão falando mais abertamente sobre a ideia. Eles disseram que a Suécia está aberta a fornecer aviões Gripen quando as condições forem adequadas. Em linguagem diplomática, isso é apenas um passo antes de entregar as chaves. Pare e pense, o cheiro de óleo de motor impregnando o hangar, o som de alerta de radares ecoando nos ouvidos, e a sensação de frio nas entranhas ao voar baixo, evitando mísseis invisíveis. Sempre que surgia uma questão sobre os Gripen, o debate em casa se tornava acirrado. O Gripen não é só um jato. É um símbolo nacional, construído pela Saab, projetado especificamente para as necessidades da Suécia. Foi um investimento gigante em autossuficiência. A Suécia produziu os Gripen porque não queria depender de terceiros. Suas escolhas não foram irresponsáveis. Na história deste conflito, isso soa ainda mais poderoso. O que restará da superioridade russa quando esses jatos girarem no céu ucraniano? O primeiro-ministro Ulf Kristersson já discutiu o assunto diretamente com o presidente Zelensky. Os relatórios oficiais enquadram como parte de um plano mais amplo de cooperação defensiva, mas o subtexto não era sutil. Os Gripen estão sobre a mesa, e todos na sala sabem disso. Não é só conversa. Pilotos ucranianos já foram apresentados ao avião. Um pequeno grupo recebeu treinamento de familiarização, aprendendo os controles do sistema e procedimentos básicos de voo. Não é em grande escala ainda, mas sugere preparação séria. A base para operar os Gripen na Ucrânia já está sendo estabelecida. Ao mesmo tempo, ambos os países estão lidando com o desafio de gerenciar múltiplos sistemas de caças. A Ucrânia está se preparando para receber F-16 de várias nações, o que significa equilibrar cronogramas de manutenção diferentes, armas e programas de treinamento. Embora pareça caótico, os oficiais afirmam que é factível. Isso soará como o fim da era russa no céu europeu? Imagens de aviões rugindo no céu, o barulho ensurdecedor dos motores ecoando nas pistas geladas da Suécia. Preparem-se para um choque que pode virar a guerra de cabeça para baixo. Você imagina os Gripens, aqueles caças velozes como relâmpagos, cruzando fronteiras? Estamos vendo os sinais. A Suécia não está só falando, está se preparando silenciosamente para enviar 14 desses monstros para a Ucrânia. Mas o que acontece se a Rússia perceber? Vamos mergulhar no fogo desta decisão. Continuando da ideia de que os Gripen são feitos sob medida para a Ucrânia, resistindo a ameaças constantes de mísseis russos, com manutenção barata e agilidade incrível, feitos para uma nação em guerra contra um gigante. No último ano, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O governo sueco aprovou pacotes de ajuda militar que sussurram. Não é só pensamento, é ação discreta. E no pacote mais recente, quase metade dos fundos foi destinada a peças sobressalentes e manutenção para 14 aviões Gripen CD. Esse compromisso cresceu recentemente, com a Suécia anunciando mais de 5 bilhões de coroas suecas, cerca de $500 milhão, para upgrades nos Gripens e defesas anti-drone no orçamento corrigido de primavera. Isso não é troco no bolso. É combustível para manter esses jatos letais, contra enxames de drones russos que zumbem como enxames de insetos famintos. Oficialmente é descrito como manter a prontidão. Não oficialmente parece preparar os jatos para uma viagem sem retorno, para o leste. Porém, imaginem o cheiro de óleo diesel misturado ao vento frio do Báltico, sentindo o peso invisível da tensão geopolítica. Alguém já se perguntou se isso é traição para a neutralidade sueca? Pausas longas.
Os observadores veem um movimento sutil, não só aquecendo o motor, mas garantindo que a máquina funcione suavemente, mesmo exportada no meio do conflito. Naqueles momentos fechados, líderes de defesa e indústria trabalhavam nos detalhes logísticos. A Saab, fabricante do Gripen, apoiou publicamente ajudar a Ucrânia. Engenheiros estudaram em silêncio como pilotos ucranianos poderiam transitar para voá-los. Cruz de manutenção, peças sobressalentes enviadas rapidamente. Mas rewind, há décadas lembra? A Guerra Fria, quando a Suécia se posicionava neutra, mas sempre pronta. O odor de fumaça de motores antigos, o toque gelado do chão das pistas. Contraste isso com agora, onde o medo real de invasão forçou decisões impensáveis. E o cliffhanger? E se as 14 Gripens forçam a Suécia a se expor ainda mais? O que virá em seguida poderia humilhar a Rússia ou levar a uma retaliação devastadora. Atualmente, ministros da Defesa e Relações Exteriores da Suécia falam mais abertamente sobre a ideia. Eles disseram que a Suécia está aberta a fornecer aviões Gripen quando as condições estiverem certas. Em linguagem diplomática, isso é um passo antes de entregar as chaves. O primeiro-ministro Ulf Kristersson já discutiu diretamente com o presidente Zelensky. Relatórios oficiais enquadram como cooperação defensiva mais ampla, mas o subtexto é claro. Gripens estão na mesa e todos sabem. Não é conversa fiada. Pilotos ucranianos já se expuseram aos aviões. Um pequeno grupo recebeu treinamento de familiarização, aprendendo controles de sistemas e procedimentos básicos de voo. Ainda não é em grande escala, mas sugere preparação séria. O terreno para operar Gripens na Ucrânia já está sendo traçado. Simultaneamente, ambos os países enfrentam o desafio de gerenciar múltiplos sistemas de caça. A Ucrânia prepara para receber os F-2E6 de várias nações, o que significa equilibrar horários de manutenção, armas e programas de treinamento conflitantes. Parece bagunçado, mas oficiais dizem que é viável. Detalhes sensoriais invadem. O barulho afiado de alarmes de radar, o ar carregado de adrenalina em simulações de voo, o toque áspero dos controles. Mas pergunte retoricamente, quantas vidas essas 14 Gripens salvarão antes de uma reviravolta fatal? Você ousaria virar as costas para o aliado errado? O suspense aumenta. O próximo pacote poderia trazer mais, talvez 15 ou 30, dependendo de como vai. Mesmo 14 é um jogo mudado. Para a Ucrânia, Gripens são símbolo de superioridade, não só entrega militar, mas um tapa na cara da Rússia. Pausas. Será que isso transforma o céu over the battlefield? Ou desperta um urso dormindo mais furioso? Preparem-se para aquilo que virá. A decisão da Suécia pode ser o catalisador que ninguém viu chegando. E se a Rússia contra-atacasse? O que perderíamos em troca de virar a maré? Fiquem ligados para o choque final.